Oi, pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 7. Nós vamos continuar o estudo de funções inorgânicas, tá? E vamos estudar ácidos inorgânicos. Tá na página 50, a parte teórica começa na página 50, as atividades estão na página 52 e 53, tá? Eu quero que vocês leiam com bastante atenção a parte teórica e eu vou explicar algumas coisas para vocês. Aqui ele vai te falar qual que é o conceito de ácido segundo Arrhenius, tá? Existem mais conceitos para definir o que é ácido, só que agora importa para vocês qual que é a definição de Arrhenius, tá? Nesse primeiro momento aqui. Aí ele vai falar o seguinte: ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam. Lembra que na última aula a gente viu lá que ocorria ionização ou dissociação? Os ácidos, como são compostos moleculares, quando em água, eles vão se ionizar, eles passam por um processo que chama ionização, né? Lembrem disso. Produzindo íon positivo, apenas o cátion H+. Então, ácido, segundo o conceito de Arrhenius, toda vez que em água você tem liberação de H+, eu tenho ácido, tá? Aí ele fala o seguinte: o H+, é nessa perspectiva o resultado pelas propriedades comuns a todos os ácidos, sendo chamado por esse motivo de radical funcional ácidos. Na verdade, em solução aquosa, o cátion H+ se une a uma molécula de água, formando o íon H3 ou mais. Então, quando Arrhenius elaborou sua teoria, ele falava o seguinte: ácido é todo composto que em água vai liberar H+. Só que a gente sabe que o H+, ele não vai ficar ali sozinho, tá? A molécula de água vai se ligar a esse H+, vai formar o H3O+, tá? Que que eles chamam aqui de hidrônio ou hidroxônio, tá? Então, esse é o conceito que vocês precisam saber de Arrhenius. Então, ou vai aparecer para vocês aqui H+ e Cl-, ou vai aparecer H3O+, mais Cl-. Toda vez que isso aparecer, a gente tem a formação de um ácido de Arrhenius, tá? Então, aqui a gente está vendo o HCl, HNO3, H2SO4, tá? E aqui eles vai falar sobre algumas características dos ácidos. Possuem sabor azedo, condutibilidade elétrica em soluções aquosas, reagem com metais e produzem H2, possuem pH inferior a 7, lembra que eu comentei para vocês? Soluções com características ácidas vão apresentar pH inferior a 7, né? Normalmente são líquidos a temperatura ambiente. E ele vai falar algumas classificações. Preste bastante atenção nisso aqui, tá? Quanto à presença de oxigênio, os ácidos vão ser divididos em hidrácidos e oxiácidos, tá? O próprio nome já fala, oxiácidos lembra oxigênio, né? Hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula. A gente viu lá em cima o HCl, né? Tem o HF, o HBr, HCN, H2S, né? E os oxiácidos são aqueles que vão possuir oxigênio na sua fórmula. Então, tem oxigênio, é um oxiácido, tá? Então, vai ter H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, tá? Então, quanto à presença ou não de oxigênio, vai ser dividido em hidrácido, quando não tiver oxigênio em sua fórmula, e oxiácido, quando tiver presença de oxigênio na fórmula, tá? E quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, olha só, ele pode ter um hidrogênio, então ele vai liberar um H+, ou ele pode ter mais, tá? Vai ser monoácido quando liberar só um H+, que é o caso do HNO3, o HCl, né? O HBr também. Lembrando que por que isso acontece? Porque ele só tem um hidrogênio aqui para ser liberado, tá? O diácido vai liberar 2H+. Olha só o que ele tem. Ele tem H2, tá? Então, por isso que ele libera 2H+. Então, a gente tem aqui H2SO4, H2S, né?
Temos os triácidos, que é o que libera 3H+. Olha aqui para a fórmula dele, H3PO4, H3BO3. E tem os tetrácidos, né? Que liberam 4 íons H+, que é o caso do H4SiO4, tá? Então, quanto ao número de hidrogênios, eu vou ter monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Obviamente que aqui, ao liberar o primeiro hidrogênio, ele não vai ter a mesma facilidade para liberar o segundo, mas ele tem a possibilidade de liberar o segundo hidrogênio. Então, ele tem o segundo hidrogênio para ser ionizado, tá? Quanto à força dos ácidos, a força de um ácido é medida com base no seu grau de ionização, ou seja, quanto do ácido que vai realmente lá virar H3O+, e Cl-, por exemplo, né? Quando for do HCl. E quanto maior o grau de ionização, mais forte vai ser o ácido, tá? Então, olha só, o número de moléculas ionizadas. O que virou íons realmente? Então, quanto maior for esse número de moléculas ionizadas, mais forte é o ácido, tá? E ele fala o seguinte, se o seu alfa for maior do que 50%, ele vai ser um ácido forte. Se for menor que 50% e maior que 5%, ele vai ser moderado. E vai ser fraco se ele for menor ou igual a 5%. Então, prestem bastante atenção nisso, que vai aparecer isso nas questões. Então, se você não vai precisar calcular aqui esse alfa, você só vai precisar saber que se ele tiver uma alfa maior ou igual a 50%, ele é um ácido forte. Se for menor que 50% e maior que 5%, ele é moderado. Se for menor ou igual a 5%, ele é um ácido fraco, tá? Então, presta bastante atenção nisso. E vamos às atividades, tá? Vou explicar aqui para vocês. Na 1, ele só quer saber, gente, como que vai se classificar esses esses ácidos a partir dos hidrogênios ionizáveis. Então, eu comentei para vocês lá em cima. Se eu tiver um hidrogênio para liberar, ele vai ser monoácido. Se eu tiver 2, vai ser diácido. Se eu tiver 3, vai ser triácido. Se eu tiver 4, vai ser tetrácido, né? Ou tetrácido, né? Então, vocês vão olhar aqui quantos hidrogênios eles vão ter para ionizar e vão classificar, tá? Bem simples. Só vocês irem em item por item aqui, ok? E essa questão 2 vai falar o seguinte, com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, ele quer saber qual que é o ácido mais forte. Então, é o ácido mais forte aquele que tiver maior grau de ionização, ou seja, o alfa dele for maior, né? Então, analisem a tabela aqui para falar qual que é o mais forte, tá? Na 3, eles sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização. Então, olha só. O alfa do HClO4 é 97%. Então, é bem alto, né? H2SO4, 61%, que também é alto. O H3BO3 só ioniza 0,025%. O H3PO4 vai ionizar 27%, o grau de ionização dele é 27%, e HNO3, 92%, né? Bem alto também do HNO3. Então, aqui ele vai fazer comparações. Então, aqui, ó, vocês têm que saber quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, vocês vão olhar para esses graus de ionização e vão comparar. Bem simples, não tem erro não, tá? E aqui vai analisar cada alternativa para ver qual que está correta, tá? Ele quer a que está correta. Bem simples. Então, quanto maior o grau de ionização, maior a força do ácido, ok? E na questão 4, o ácido que é classificado como oxiácido diácido é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes, Então, ele quer um oxiácido, ou seja, um ácido que tem oxigênio na sua molécula, diácido, ou seja, ele tem que liberar, ele tem que ter 2 hidrogênios ionizáveis, então na sua fórmula ele tem que ter H2, né? E é formado por 3 elementos químicos diferentes, tá? Então ele tem que ter lá, ele tem que ter 3 elementos químicos diferentes, então vai ter hidrogênio, oxigênio vai ter porque ele falou que é um oxiácido,
e mais um elemento, tá? Então, vocês vão analisar aqui quem cumpre todos esses requisitos. Então, tem que ter oxigênio na sua fórmula, tem que ter 2 hidrogênios ionizáveis, porque é um diácido, né? E é formado por 3 elementos químicos diferentes, tá? Bem simples também a conta. E a 5, os ácidos, segundo a teoria de associação de arrênios, são compostos que, ao dissolvidos em água, geram H+. Hoje a gente sabe que, na verdade, fica H3 ou mais, né? Que a água vai funcionar como um aceptor aqui desse H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando o ácido é dissolvido em água? Nós comentamos sobre isso semana passada, o que acontece com o ácido, né? Por ele ser um composto molecular. Eu comentei para vocês também no início desse capítulo, né? Na hora que eu estava começando a explicar sobre ácidos. Então, vocês vão analisar aqui e marcar a resposta correta. Bom, pessoal, é só isso. Vejam esse vídeo também, eu sempre mando lá no grupo esses links a mais que eles mandam aqui. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no privado ou pelo chat também, né? Não esqueçam que vocês podem acessar o chat pelo Conexão Escola Aplicativo ou pelo Conexão Escola Web.